Série Assim Diz o Senhor. Estudo número 25. Justiça e Vida. Pergunta 1. Que é garantido ao crente em Cristo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Resposta bíblica. Todos os que creem em Cristo têm a vida eterna. Pergunta 2. O que é revelado no Evangelho? Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Resposta bíblica. O Evangelho de Jesus Cristo nos revela a justiça de Deus. Pergunta 3. O que trouxe Cristo à luz pelo Evangelho? Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e nos trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. 2 Timóteo 1,10. Resposta bíblica. Jesus revelou no seu Evangelho a vida e a incorrupção, ou seja, a perfeição para vivermos na presença do Senhor. Pergunta 4. Quão íntima é a união da justiça e da vida? Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Provérbios 12:28. Resposta bíblica. A justiça promove a vida, e a vida em Cristo promove a justiça. Pergunta 5. O que encontra aquele que segue a justiça? O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Provérbios 21:21. Resposta bíblica. Aquele que segue a justiça encontra a vida eterna em Jesus Cristo. Pergunta 6. Por meio de que reina a graça para a vida eterna? Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 5:21. Resposta bíblica. A graça reina pela justiça divina. Assim, toda pessoa que vive sob a graça de Deus está naturalmente vivendo em justiça divina, para a vida eterna, é claro. Pergunta 7. Qual é a própria vida do Espírito Santo? E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Romanos 8:10. Resposta bíblica. Novamente, Paulo enfatiza que todas as pessoas que estão em Cristo vivem sua vida em justiça. Não poderia ser diferente, já que o Espírito Santo nos leva a Cristo Jesus. E Cristo Jesus é o Senhor, justiça nossa. O que se declara dos mandamentos de Deus? Todos os teus mandamentos são justiça. Salmo 119, 172. Resposta bíblica. Todos os mandamentos de Deus, expressos no livro de Êxodo, capítulo 20, versos 3 a 17, são justiça pura e perfeita. Assim, fica evidente que as pessoas que vivem sob a graça de Deus e, conforme visto anteriormente, estão em justiça, observam com prazer os mandamentos de Deus. Pergunta 9. O que declarou Jesus serem os mandamentos de Deus? Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. João 12:50. Resposta bíblica. Jesus afirmou explicitamente que os mandamentos de Deus são vida eterna.
A vida e a justiça são assim mostradas como sendo inseparáveis. Pergunta 10. O que declara de Cristo o profeta Jeremias? E este será o seu nome, com que o nomearão: Senhor, Justiça Nossa. Jeremias 23, 6. Resposta bíblica. O profeta Jeremias denomina a Cristo como o Senhor, Justiça Nossa. Assim, todos os que vivem em Cristo vivem em justiça. E a justiça, conforme vimos, é a prática dos mandamentos de Deus. Mandamentos estes que recomendam uma vida em amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e aos semelhantes como a nós mesmos. Pergunta 11. Que se declara ser Cristo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Resposta bíblica. Jesus se autodenominou a vida. Pergunta 12. Como é recebida a justiça? Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Romanos 5,17. Resposta bíblica. Paulo enfatiza aos cristãos de Roma que toda pessoa que vive sob a graça, abundância da graça, recebem também o dom da justiça. Não há como ser justo sem a graça, e a graça é Jesus Cristo. Pergunta 13. Como é concedida a vida eterna? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23. Resposta bíblica. A vida eterna é concedida por Deus como um dom gratuito, revelação da sua graça por nós, e esta graça nos vem por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pergunta 14. O que salientou Moisés como sendo a base da justiça? E será para nós justiça quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Deuteronômio 6:25. Resposta bíblica. Moisés exorta o povo a entender que a justiça está revelada nos mandamentos de Deus. Pergunta 15. O que indicou Jesus como sendo essencial à vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus 19:17. Resposta bíblica. Jesus enfatizou para o jovem rico que a vida eterna está associada à justiça divina expressa em seus mandamentos. Portanto, a justiça de Deus, que é obtida pela fé em Cristo, traz consigo a vida de Deus, inseparavelmente ligada à justiça. E a vida em Cristo é uma vida de justiça. E a vida de Deus, que é comunicada ao homem como um dom mediante a fé em Cristo, é a vida de justiça, a justiça de Cristo de realizar o que é reto. Obedecer é melhor do que sacrificar, melhor é sempre atender e toda a lei guardar. A Deus com fé, nossa alma volvamos a sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar, melhor é sempre atender